Nós estávamos, nós duas aqui, né, no Kawaii, no TikTok, agora nós entramos no Facebook também, no Instagram, né? Gente, sou grato a Deus por essa oportunidade de estar aqui para levar a palavra com você, para meditarmos juntos nesta noite. Meus amigos amados, eu quero deixar a mensagem, aleluia. Esta mensagem, ela se encontra situada, aleluia, no Evangelho de João. Essa mensagem linda, maravilhosa, que fala da cura do filho de um oficial do rei. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória a Ele. A palavra nos fala nesta noite. E 2 dias depois, partiu dali e foi para a Galiléia. Porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus receberam porque viram todas as coisas que fizeram em Jerusalém. Aleluias. No dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus, aleluias, a Canaã da Galiléia, aonde da água fizeram vinho. E havia ali um oficial rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele. Rogou-lhe que dissesse, que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não vides sinais e milagres, não crereis. Se não vides sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. E disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. O homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro o seu servo e lhe anunciaram, dizendo: teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, o que ora se acharam melhor? Que horas se acharam melhor? E disseram-lhe: ontem às 7 horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. Amados irmãos e queridos, nós vemos esse sinal, esse milagre que Jesus operou na vida do filho do oficial do rei. Aquele menino, aquele filho do oficial se encontrava enfermo. E aquele oficial não via outra saída a não ser Jesus, porque ele sabia que Jesus fazia grandes milagres. E ele disse: vou ter com este Jesus para ver se ele cura o meu filho que está enfermo. E a palavra nos fala nessa noite que Jesus, aleluia, estava pronto para fazer os milagres. Aquele que o procurasse, ele curava, ele libertava dos espíritos imundos. E nós vemos, louvado seja o nome do Senhor, que aquele oficial não viu outra saída a não ser procurar Jesus.
para que ele fizesse esse milagre, para que ele fizesse o filho viver, reviveu outra vez. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra nos fala que Jesus, vendo aquele oficial, disse: aleluia, se não virdes os sinais de milagre, não crereis. Aleluia. Jesus, vendo aquele oficial, disse para ele: se tu não vês os milagres, vês os sinais, tu não crês. Aleluia. Aquele oficial, olhando para Jesus, porque ele sabia que seu filho estava muito doente, seu filho estava, aleluia, próximo à morte. E ele disse a Jesus, aleluia, disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, teu filho vive. Jesus curou aquele menino sem mesmo ter chegado perto dele. Deus ordenou, aleluia, que aquela enfermidade, que aquela doença o afastasse daquele menino. E a palavra nos fala nesta noite que o homem creu na mensagem de Jesus. E o homem, aleluia, creu que Jesus tinha feito aquele milagre na vida do seu filho. Ele recebeu, aleluia, este milagre, porque aquele que crê verás a glória do Senhor. Aqueles que crê verás o milagre de Jesus. E a palavra nos fala que ele desceu para a sua casa, ele desceu, aleluia, com o coração cheio de fé, chegando, aleluia, próximo à sua casa. O pessoal que estava ali chegaram a ele correndo, dizendo: o seu filho vive, o seu filho foi curado. E ele, aleluia, para não ter dúvida, para não ter nenhuma dúvida, ele disse que horas ele foi, aleluia, curado, que hora ele, aleluia, sarou da sua enfermidade. E ele disse para aquele homem: ontem às 7 horas. E o homem lembrou e disse: à mesma hora Jesus disse para mim que meu filho estava vivo. Aleluia. E aquele homem creu e aceitou Jesus. Ele e sua casa se entregou, aleluia, a Jesus. E foi salvo, tu e a tua casa. Nesta noite, nesta hora, Jesus deu um milagre para você. Neste momento, Jesus quer te dar a cura dessa enfermidade. E muitas das vezes você já procurou pelo médico, muitas das vezes você já foi, aleluia, atrás do medicamento, e nada tem resolvido o seu problema, nada tem mudado o seu problema, o seu cativeiro. E nesta noite eu falo para você uma coisa: e se você, aleluia, tem a sua fé, se você crê no milagre de Jesus, você recebe nesta noite, este milagre para a sua vida. Você recebe nesta noite este milagre para a sua família, porque Ele quer entregar para você. Basta nós crermos, basta nós ativar a nossa fé em Cristo, porque sabemos que aquele que crê verás a glória do Senhor. Quando Ele foi ressuscitar Lázaro, Ele disse para aquele povo: se tu creres, tu verás a minha glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aquele povo estava dando risada de Jesus. Aquele povo dava gargalhada dizendo: como este morto vai levantar, como este morto vai sair da sepultura depois de 4 dias. Até mesmo as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, ficaram, aleluia, desconfiadas, dizendo: mestre, ele já cheira mal, tem 4 dias que ele está na sepultura. Mas ele disse: se tu creres, tu verás a minha glória. Se tu creres, tu verás o milagre. E elas, aleluia, ordenando que tirasse aquela pedra, tirasse aquela porta da sepultura. E Jesus disse para Lázaro: Lázaro, sai para fora.
agora. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra nos fala que as ataduras daquele homem caíram e ele saiu, aleluia, com a vida. E nesta noite, mesmo que você esteja morto, ele pode ressuscitar você, porque Jesus, aleluia, ele ressuscita os mortos, Jesus cura as enfermidades, Jesus liberta o homem do seu pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Se nós, aleluia, muitas das vezes estivermos passando numa prova, numa luta, e nós, aleluia, depositar a nossa fé, depositar a nossa confiança no Senhor, essa luta, aleluia, mesmo que ela continue pesada, mesmo que ela continue difícil, mas o Senhor nos ajuda a passar por ela. Ele toma a luz sobre si o nosso jugo, o nosso fardo, e nos conduz, aleluia, a passar por essa luta com fardo suave, com fardo leve. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quantas pessoas que muitas das vezes têm abatido da sua fé, quantas pessoas, aleluia, por causa que pediu e não recebeu, já não vê mais saída, não vê mais, aleluia, uma solução, e essa pessoa acaba perdendo a fé, essa pessoa acaba perdendo, aleluia, o foco com Cristo. Meus amados, não vamos de maneira alguma perder o nosso foco com o Senhor Jesus, não, porque sabemos, aleluia, se nós vivermos neste mundo e perder a nossa salvação, nada vai adiantar, porque a nossa vida nessa terra é passageira, nossa vida neste mundo passa muito rápido. Não adianta o homem viver aqui 60, 80 anos, isso não se compara, aleluia, a uma vida eterna, uma vida, aleluia, que não tem fim, é uma vida para a eternidade, porque todos nessa terra morrerás, todos nessa terra acabará, porque a palavra de Deus nos fala que passará o céu, passará a terra, mas a tua palavra não vai passar. E nesta noite ele fala para você, nesta noite ele te levanta, aí o seu olhar espiritual, nesta noite te levanta o seu pensar espiritual, para que você venha meditar, para que você venha discernir, aleluia, que as lutas dessa terra, todos nós temos que enfrentar. Os pesadelos, as aflições, são nossas obrigações de passar por elas, porque Jesus disse: eu passei, eu enfrentei as tribulações e venci, mas vós vencerás também. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta nós querer falar que nós não vamos ter prova, nós não vamos ter lutas, vamos ter prova, mas nós temos, aleluia, um Deus que cuida de nós e Ele nos ajuda a passar por elas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero deixar essa mensagem para você e para mim também nessa noite, para que possamos refletir, fazer como este homem. Ele creu que Jesus poderia curar o teu filho, mesmo estando distante do seu filho, porque ele foi até o Mestre, ele foi até Jesus buscar a solução, buscar, aleluia, a cura para o teu filho. Mesmo ali estando perto do Mestre, longe do teu filho, ele creu na palavra de Jesus, porque Jesus disse para ele, aleluia, vai, o teu filho vive. E ele creu nessa palavra, ele creu nessa mensagem e foi embora para sua casa. Chegando, ele encontrou a multidão, aleluia, gritando e dizendo para ele: o seu filho vive. E ele mesmo sem palavra, porque ele sabia que tinha alcançado o milagre de Jesus. E nesta noite você também, e eu também posso encontrar este milagre, porque sabemos que Ele faz milagre. Ele faz o impossível virar possível, porque Ele
tem poder em suas mãos. Ele tem poder de transformar, aleluias, aquilo que é impossível para seus olhos. Ele faz virar possível, porque Ele é Deus. Ele é o Deus de todo poder no céu e na terra. Ele é o Deus que domina tudo que há. Ele criou com suas mãos. Ele criou para si, porque tudo pertence a Ele. Até as potestades, aleluia, são guiadas por Ele. Até, aleluia, Satanás acata e obedece às ordens do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque não, aleluia, acatar as ordens do Senhor, porque somos, aleluia, fracos, pecadores, e sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nós somos apenas pó. Louvado seja o nome do Senhor. Eu deixo essa mensagem para você. Que o Senhor abençoe sua vida nessa noite. Que o Senhor abençoe sua família. Você do Kawaii, do TikTok, você do Facebook e do Instagram. E Deus venha abençoar a sua vida grandemente nessa noite, derramando sobre você e sua família muita graça, muita paz, muita misericórdia. Eu quero deixar um salmo antes de eu terminar aqui, para minha meditação, para meu refúgio na presença do Senhor nesta noite. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor Deus. Toda honra, toda glória a Ele. Aleluias. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinho e das pestes perniciosas. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estará seguro, a sua verdade, escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem pestes que ande na escuridão, nem da mortandade que assola ao meu dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com seus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedras. Pisará o leão, a áspides, calçarás os pés, o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrarei e glorificarei. Darei abundância de dia e mostrarei a minha salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, muito obrigado. Você do Kawaii, TikTok, Facebook, entrou comigo, que participou com Cleonice Dias. Deus abençoe, gente. Gratidão a Deus por cada um de vocês aí. Que Deus abençoe grandemente o lar e a família de vocês, tá? Deus abençoe a vida. Amanhã nós voltaremos.
Voltaremos amanhã cedo, aqui do TikTok, Instagram, Facebook também, no Kawaii, para estar transmitindo a palavra de Deus, Vamos aproveitar sempre as nossas formas para estar compartilhando algo maravilhoso que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Fique com Deus, boa noite, a paz do Senhor e Salvador Jesus.